Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com vocês. Vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Ainda estamos tratando sobre o nosso maravilhoso Deus e os seus atributos. E o atributo que nós vamos estudar hoje é um dos que é o mais pregado, creio, a respeito do Senhor nosso Deus, que é a respeito do seu amor, pelo fato de que Deus não só ama, mas Ele mesmo é amor, como diz João na sua epístola. Quero convidar você para iniciarmos com a leitura de Romanos, capítulo 8, um texto bem conhecido, a partir do versículo 35, que vai ser a base e o pé inicial para começarmos a falar sobre Deus é amor. Na minha versão diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o texto fala de que nada pode nos separar do amor de Deus, porque Deus é amor e o poder do seu amor é tão grande que Ele garante que sejamos mais do que vencedores no presente e ainda com garantia da vida eterna também. Vamos orar pedindo a graça de Deus sobre esse momento, para nós estudarmos a sua palavra e assim, ao abrir a Bíblia, o Espírito Santo nos auxilie na compreensão dos textos. Oremos. Pai amado e querido, te louvo e te agradeço por essa oportunidade, Senhor, de mais uma vez abrir a Bíblia, Senhor. Viver no país onde isso é possível. É possível estudarmos e é possível ensinar a Tua Palavra. Muito obrigado por essa possibilidade. E te pedimos que o Espírito esteja conosco, Ele seja o nosso mestre, o nosso guia nas Sagradas Escrituras. Que Ele nos faça caminhar entre elas, que a gente consiga ver a Tua beleza, que a gente consiga ver, Senhor, a Tua verdade. E sejamos, ó Deus, pela Tua Palavra, ensinados, edificados. E que em nós aumente o amor ao compreender cada vez mais o Teu próprio amor, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém. O amor é uma das maiores necessidades que o ser humano tem. É bom amar, é bom se sentir amado, mas é interessante que quando nós perguntamos das pessoas o que é o amor, as pessoas gaguejam, elas pensam tentando encontrar uma definição, mas no geral a gente nunca consegue encontrar uma definição que sirva para todo mundo. No máximo que a gente consegue criar de definição sobre amor serve para nós mesmos. E aí a questão do amor fica ainda pairando sobre o que é o verdadeiro amor, como realmente amar, onde é o referencial de amor. O cinema, a literatura, a arte em geral tenta retratar o amor. Mas é interessante que na arte, por exemplo, literatura, poesia, o cinema, o amor é sempre sofrível, é sempre trágico, é sempre dramático, Desde a Grécia Antiga, que criaram ali os primeiros teatros, já existia tragédia nas suas histórias amorosas. Nós temos o grande dramaturgo também, Shakespeare, que nas suas histórias sobre amor, como Romeu e Julieta e outras obras dele, também o amor é cheio de dramas. Talvez, e aí é interessante porque o cinema, o teatro, a literatura, ela espelha a realidade. A arte, ela imita a vida. Então, se os amores são trágicos, se os amores são dramáticos, é porque talvez as pessoas estejam buscando o amor no lugar errado. Talvez o seu referencial de amor esteja no lugar errado. Você já deve ter ouvido falar aquelas definições de amor do grego, O amor erótico, o amor filéu, o amor fraterno e aí, por fim, o amor ágape. O amor ágape, ele é um tipo de amor mais divino.
Os teólogos, biblistas, sempre associam de que o amor ágape somente se encaixa em Deus, porque é um amor tão perfeito que o ser humano ainda não conseguiu viver essa realidade aqui. Bom, nós temos que pensar que Jesus foi um ser humano e ele viveu esse amor perfeito. Os primeiros apóstolos, a primeira igreja primitiva também tinha essa dimensão do amor vivendo entre eles. Tanto que a ceia deles, o encontro deles, quando eles se reuniam para adorar a Deus, era chamado de ceia ágape. Existia nesse encontro, a partilha, existiam as orações comuns pelos outros, eles obedeciam ali as doutrinas dos apóstolos, como está tudo registrado ali em Atos capítulo 2, 42. Então, de fato, nós podemos sim encontrar o amor verdadeiro. A gente pode desfrutar desse amor verdadeiro. Ele é vivenciável. Mas antes de a gente pensar em viver o amor verdadeiro, nós temos que primeiro entender que nós somos o alvo desse amor verdadeiro, onde Deus nos amou verdadeiramente. E esse amor verdadeiro teve algumas características. A primeira coisa que nós podemos ver no amor verdadeiro de Deus é que ele foi um amor provado. Deus provou esse amor. Ele tornou concreto esse amor. Esse amor de Deus, ele não é abstrato, não é metafísico, ele não é história somente para a gente ficar analisando. Não, Deus ele prova esse amor. Paulo faz referência a essa prova de Deus quando ele diz em Romanos 5,8 assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus ele prova o seu amor para conosco, entregando o seu Filho. Veja só o que foi que o Senhor fez. Se você quiser entender o que é o amor, não é no cinema, não é nas literaturas de romance, não é no teatro, não é nas artes. Ainda que elas consigam, assim, com muita beleza, falar do verdadeiro amor, mas o verdadeiro amor, Deus é quem provou. A gente vê muitas pessoas ouvindo muitas músicas românticas, e aí quem está namorando, quem está casado, e curte essas músicas, ali ajuda a criar um clima de amor, não é? Mas para quem está solteiro é só tristeza, é só sofrência, então as pessoas vão ouvir a sertanejo meio que para chorar. Quando a gente olha para o amor de Deus, a gente se alegra. Quando a gente olha para o amor de Deus, pelo fato de que Ele entregou o seu próprio Filho para conosco, a gente se regozija. E isso faz com que a gente realmente se sinta amado com um amor que extrapola todos os entendimentos. Porque esse amor, ele foi de tal maneira, como o Senhor mesmo diz, que Ele entregou seu Filho por nós. O amor de Deus por nós, ele é um amor também abnegado. Porque como o texto mais usado para evangelização, que é João 3,16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é o maior amor e o maior motivo, de tal maneira que entregou o seu Filho, o seu único Filho, o maior Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, a maior salvação. O Senhor amou de forma tão abnegada que Ele entregou o Filho dele por nós, que Ele sacrificou o próprio Filho. O verdadeiro amor está sempre disposto a pagar um preço. E Deus, Ele pagou esse preço, e um preço muito alto, muito caro, que foi o derramamento do sangue do seu próprio Filho. Eu não sou pai, mas quem tem filhos sabe o quanto ama os seus filhos e deve, com certeza, quando pensa sobre essa entrega de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, os pais devem ficar pensando assim: nossa, que sacrifício foi esse? Porque nenhum pai, nenhuma mãe tem coragem de entregar o seu filho para morrer por pecadores, por outras pessoas, Mas o amor de Deus, além de ele ser um amor concreto, provado, também ele é abnegado, ele paga preço, ele se sacrifica, ele, como diz 1 Coríntios 13, versículo 7,
ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, tudo ele suporta. Esse amor que o Senhor nos amou foi para isso, né? Foi para nos salvar. E aí precisava de um preço, precisava ser pago um preço. Nós tínhamos uma dívida enorme, mas o preço do sangue de Jesus, que foi o valor mais caro que Deus tinha, ele pagou, rasgou a dívida que existia sobre nós, e hoje nós somos livres, hoje nós somos salvos por intermédio de um amor abnegado, de um amor que se sacrificou. O amor de Deus, ele, além de ele ter sido provado, entregando o seu Filho, além de ele ser abnegado, sofrendo por isso, o amor de Deus também, ele é um amor benéfico. Ele é sempre benéfico, ele nos beneficia em tudo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13 ainda, o que é o grande texto sobre o que é o amor de verdade, né? Ele vai dizer no versículo 4 e 6 o seguinte: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas se regozija com a verdade. Quando Paulo traz essas características do verdadeiro amor, que é do amor de Deus, é para mostrar para nós que esse amor ele é benéfico para nós. Ele não é um amor que nos explora, né? Geralmente as pessoas, quando amam alguém, e por não ser um amor realmente verdadeiro, pelo menos nos padrões de Deus, aquele que dá amor, ele quer receber o amor, na verdade. Ele está esperando muito em troca. Muito de conflitos nos relacionamentos se dá muito por isso, porque aquilo que ela espera na relação de amor não é correspondido muitas vezes, a ela não se sente amada. E aí, porque não se sente amada, começam os conflitos, geralmente há separações por conta disso. Mas o verdadeiro amor, ele dá, ele é sacrificial e ele é essa entrega total. E não espera, ele não tem interesse de volta, né? Interesse próprio. Ele não é interesseiro, ele é um amor que dá. Então, por exemplo, a gente pode diferenciar a partir disso de que o amor verdadeiro de Deus, o ágape, ele é diferente desses amores românticos. Esses amores românticos, eles podem ser descritos de diversas formas, né, usando outras terminologias no original grego, por exemplo. E eu creio que dentro do relacionamento tem que ter mais de uma forma de amor. Por exemplo, muitos amores, muitos relacionamentos começam com amor erótico, que é aquela atração que a pessoa tem pela outra, né? Aquelas paixões por conta da beleza, às vezes, da outra pessoa, ou porque acha nela uma característica muito legal e tal. Então tem esse amor erótico, pode ter e deve ter também a apatia, né, que é uma expressão grega para amor também, que é aquela paixão, é o sentimento, que é o que a maioria das pessoas acabam querendo também, né? Além do erótico também, essa questão de ela tem que sentir amor pelo outro e se sentir também amada. Então essa é a apatia. Mas sem o ágape, esses relacionamentos eles não ficam resistentes. Se tiver o erótico e a apatia, esses relacionamentos eles vão ser muito dados a trocas somente. Se for recíproco, ele resiste. Se ele não for recíproco, ele não resiste. O ágape é que faz com que o amor seja mais resistente. Aí tem que ser de ambos os lados, né? Tem que ser não só de um único lado, esse tipo de amor também. E o amor ágape, que é o mais verdadeiro, que ele não é interesseiro. Ele sobrepuja os outros e ele faz com que a relação seja saudável, seja uma relação de menos cobrança, de menos opressão, de menos imposição também. Quando existe o amor ágape dos dois lados, não existe frustrações, decepções, né? E faz com que as pessoas consigam resistir os dias maus da relação com o amor ágape também, né? Porque todo relacionamento tem conflito, todo relacionamento tem as suas crises. Quando às vezes não é da ordem do erótico ou da apatia, às vezes é da ordem financeira ou mesmo de crise de briga entre famílias. Não sei, existem muitos problemas que as pessoas passam.
E o amor ágape é que faz com que haja uma força e uma capacidade de resistir a esses dias maus. Quando existe o amor ágape, então a relação é sempre benéfica. Como é conosco benéfica da parte de Deus? O fato de que Deus nos ama de forma ágape é que faz com que Ele permaneça com esse amor sobre nós. É que faz com que a gente permaneça sendo agraciado por Deus. Porque diariamente nós desagradamos Deus. A não ser que você seja perfeito. Mas, no geral, como o ser humano não é perfeito ainda não fomos glorificados, não alcançamos o estágio último de uma santificação, então a gente desagrada ao Senhor diariamente. Se não fosse o amor ágape, essa relação já tinha sido quebrada. É o amor ágape que faz com que Deus permaneça conosco, nos abençoando, derramando sua graça diariamente, nos sustentando sobre todas as coisas, nos dando força, né? É o amor ágape porque ele é sempre benéfico. O último benefício do amor ágape é o fato de que Deus nos livrou da ira vindoura. Como Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 9, ele diz o seguinte: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. O amor de Deus faz com que sejamos salvos da ira de Deus e assim possamos viver uma vida eterna com o Senhor. E aí, ligado a esse amor de Deus por ser ágape, o amor de Deus, ele é incondicional, né? Ele não tem uma condição. Deus nos ama simplesmente. Olha só o que o Senhor Deus diz através de Moisés a respeito de Israel. Ele diz o seguinte, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois era o menor de todos os povos. Mas porque Deus vos ama, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou da mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó e do rei do Egito. Deus, quando escolheu Israel, não foi porque teve mais afeição a ele, né? Não foi porque achou que esse povo era mais numeroso, na verdade ele nem era numeroso assim, em relação a outros povos, não era porque era mais bonitinho, não era porque era santo que eles não eram santos. O povo de Israel tinha até esquecido de Deus, para você ter uma ideia. É preciso Moisés resgatar a fé do povo judaico, povo israelita, principalmente ali naquele momento, né? Para a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então esse povo não tinha característica nenhuma para que eles fossem alvo do amor de Deus. Deus simplesmente os amou. É incondicional essa relação de Deus para conosco. O amor verdadeiro de Deus é esse, que Ele ama incondicionalmente. Como um pai, como uma mãe ama seus filhos. Existe um amor ali incondicional, né? O amor materno, né, dizem que dentro das características humanas é um dos amores mais perfeitos que tem, né? Porque é um amor incondicional. Quantas vezes os filhos não fazem muitas raivas para o pai e para a mãe, e assim mesmo permanece o amor deles para com seus filhos. Da mesma forma, Deus para conosco. Deus nos ama, apesar de muita coisa, porque o amor dele é perfeito. E a base do amor de Deus é Ele mesmo. Não é os nossos atos, não é as nossas ações, é Ele mesmo. Ele mesmo é a base para esse amor, porque Ele é amor, né? E a prova disso é de que Deus nos ama sendo nós ainda pecadores, como Paulo disse em Romanos 5:8, né? Deus prova o seu amor para conosco, né? Pelo fato de entregou o seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Então esse amor de fato é um amor incondicional. Aí você vai dizer assim, mas então eu posso viver de qualquer jeito agora, né? Deus me ama mesmo, independente da forma como eu viva. Lembra da lição anterior, na lição anterior falamos sobre a ira de Deus, e que existe um limite, não é, do que é suportável para Deus. Sodoma e Gomorra, né, extrapolar esses limites. Israel várias vezes extrapolou esses limites e por isso sofria a disciplina da parte de Deus. Deus te ama, e pelo fato de te amar, se você anda de uma forma desobediente, de uma forma, né, que não está condizente com a palavra dele, Ele vai disciplinar. Ele vai corrigir. Como nós já dissemos também na lição anterior, o Senhor
Por amar, ele corrige, né, e disciplina o filho que ama. Por quê? Porque se estás sem correção, não é filho, é bastardo. Então, por sermos filhos de Deus, ele nos corrige para que sejamos perfeitos. O ideal para nós é que nós venhamos agradar a Deus e viver uma vida perfeita. Como ele disse a Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Nós temos todos os recursos espirituais para andar na presença de Deus e andar conforme a sua vontade, conforme a sua palavra. Temos, né, dentro desses recursos está o próprio Espírito Santo, como já falei em lições anteriores. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós temos é que ter foco, nós temos que ter interesse em querer agradar a Deus, aborrecer o pecado, aborrecer o mal, e assim se voltar cada vez mais para a vontade de Deus. Porque aí, além de nós sermos alvo do amor de Deus, nós temos que ter Deus como nosso alvo do nosso amor. Se nós só amamos a nós mesmos e queremos somente desfrutar de prazeres da nossa carne, aí nós vamos aborrecer a Deus. O chamado para a fé cristã, o chamado de Jesus é para que nós neguemos a nós mesmos, venhamos a amar a Deus plenamente, completamente, e ao amar a Deus a gente abre mão dos nossos prazeres carnais, abrimos mão dos nossos interesses pessoais para agradar somente ao Senhor. Lembrando que, como nós fomos comprados por um bom preço, Paulo diz que nós não pertencemos mais a nós mesmos, pertencemos àquele que nos comprou, pertencemos àquele que nos arregimentou também, é outra expressão que Paulo usa. Então, não é viver de qualquer jeito, né? Se você vive de qualquer jeito, você é alvo do amor de Deus. Mas será que o Deus é o alvo do seu amor? Né? É hora de analisar e pensar essas coisas se você está vivendo de qualquer jeito, né? Sendo então Deus esse ser que é amor, que nos ama perfeitamente, é necessário que nós também tenhamos contrapartidas, como eu acabei de colocar. Deus tem que ser o alvo do nosso amor. Então, eu quero refletir com vocês algumas passagens que João, na sua epístola, fala, no capítulo 4. O capítulo 4 ali da epístola de João fala muita coisa interessante sobre a questão do amor. Então, ele começa dizendo o seguinte, no versículo 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeiramente, ele está dizendo, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ou seja, o amor de Deus é a referência. Como é que nós devemos amar uns aos outros? Como Deus nos ama. Com amor que é provado, ele é concreto, nós falamos sobre isso. Um amor que é abnegado, que faz sacrifícios, né? Um amor que também é incondicional e que é benéfico para a pessoa amada. São essas 4 características que nós vimos. O amor de Deus ele é muito mais amplo do que tudo isso. A gente teria aí muito tempo para falar muito mais do amor de Deus. Mas eu estou trazendo 4 aspectos principais para refletirmos sobre o amor de Deus para conosco. Para conosco foi um amor concreto, um amor abnegado, ele fez um sacrifício por nós. É um amor que nos beneficia com a sua graça diariamente e um amor que é incondicional. Esse é o referencial para amarmos uns aos outros, porque Deus é amor, né? E o amor procede dele. Também João está dizendo o seguinte, que todo aquele que ama é nascido de Deus. Jesus falou a Nicodemos o seguinte, necessário te é nascer de novo. Todos nós que cremos em Cristo Jesus temos que ter passado pela conversão. A conversão é esse novo nascimento. E esse novo nascimento tem que ser nascido de Deus, porque quando somos nascidos de Deus, procedendo dele, nós vamos ter também o amor que ele tem, né? O que é que prova que nós somos nascidos de Deus? Se nós amamos uns aos outros como Deus nos ama. Se nós amamos a Deus na mesma dimensão do amor dele. É isso que prova. Jesus disse aos discípulos também, lá em João capítulo 15, né, que vocês serão conhecidos como meus discípulos se amardes uns aos outros. Olha só que interessante. Vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus e conhecidos como os filhos de Deus se amarmos uns aos outros. Do contrário, também é verdadeiro. Se não amamos uns aos outros, se só odiamos uns aos outros, não seremos conhecidos como discípulos de Cristo e nem conhecidos como os filhos de Deus. Isso é algo muito grave, é algo que nós temos que
estar atento, né? E aí essa questão desse tipo de amor, como eu falei que existe diferença do amor erótico, apatia, tem ainda filéu, fraterno, materno, né, paterno. Existem vários tipos de amor no original do grego. O grego tem essa dimensão muito ampla sobre o amor. O amor ágape, ele é diferente. Porque a gente quer amar as pessoas se sente, não sinto nada pela pessoa. O amor ágape não depende de sentir, porque o amor ágape ele é concreto. Ele se prova, é ato o amor ágape, né? Eu gosto muito de uma pequena passagem do Fausto, escrito pelo escritor alemão Goethe, onde ele vai, no início ali, a obra é uma obra muito ampla, é uma obra maravilhosa, mas tem um momento que Goethe ele quer definir o que é Jesus Cristo, o que é o Verbo. E ele trata de uma forma poética, muito linda ali, assim, o que seria o Verbo. Ele finaliza a última parte do refrão dessa poesia, dizendo assim, que ele define, ele entende, ele chega à conclusão de que Jesus, o Verbo, ele é ato, né? Sendo Jesus Deus, sendo Deus amor, então esse amor ele está na dimensão do ato, ele é uma ação. O amor que Deus tem para conosco, ele é ativo. Por isso que ele foi provado, por isso que ele é abnegado, por isso que ele é benéfico, por isso que ele é incondicional. Da mesma forma, nós devemos amar as pessoas, tendo ações para com ela, independentemente do sentimento, independentemente do patos. A gente não tem que ter apatia, né? O bom é que tenha, mas não necessariamente, porque a gente prova amor para com as pessoas fazendo algo por elas. Jesus disse, né? Não existe maior amizade, maior amigo e maior amor do que esse, de entregar a própria vida pelos seus irmãos. Então, exige de nós essa ação, nosso amor para com os outros, porque Deus é referência. E ainda sobre esse amor ao próximo, também no versículo 20 e 21, ainda de 1 João capítulo 4, João diz o seguinte: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, amar o seu irmão é um mandamento. Ou seja, nós somos obrigados a amar as pessoas. E essa obrigação é um tipo de obrigação privilegial, porque a gente começa a entrar na dimensão de Deus quando amamos uns aos outros. Quando fazemos essa prática de amor, como era na igreja primitiva. A igreja primitiva fala muito das ações que a igreja tinha para com o povo. Por isso que a igreja lá de Atos caiu na graça do povo, porque ela era assim, ela partilhava, ela orava uns pelos outros, ela evangelizava. Existiam muitas ações de boas obras, né? As boas obras ela deve estar caminhando junto com a nossa fé. As boas obras são a forma de provar o nosso amor para com o mundo perdido, para com as pessoas. Então, quando o texto traz que nós devemos amar de fato, e aí inclui todos os tipos de pessoas, cônjuges, filhos, os pais, amigos, vizinhos, os desagradáveis, né? Você pode não precisar sentir uma apatia, né? Um amor sentimental pelas pessoas desagradáveis, mas tem que ser o amor ágape. Esse amor que é incondicional, esse amor que não espera nada em troca dessa pessoa, né? Inclusive nem o respeito. Se você não tem que esperar nada em troca dessas pessoas, não espere nem respeito dessas pessoas. Simplesmente ame, provando que você é filho de Deus, provando que você tem do amor de Deus, que você nasceu de Deus, que você é discípulo de Cristo Jesus. Ame até os desagradáveis, né? Nós temos que amar também os perdidos, né? A experiência que eu tenho visto muito hoje é que nós paramos de evangelizar quase, né? Existem algumas igrejas que a evangelização está na veia, né? Está no sangue daquelas pessoas. Mas em outras, muitas igrejas, a gente não vê mais a evangelização. E a falta de evangelização, a falta de evangelizar os vizinhos, amigos de trabalho, colegas de faculdade, qualquer outra coisa assim,
É porque talvez a gente não esteja amando suficientemente essas pessoas, a gente não tem esse amor ágape para com as pessoas. Porque o amor ágape se compadece das pessoas que estão caminhando para o inferno, para as pessoas que estão caminhando para a perdição, se compadece das pessoas sofridas da vida, se compadece dos que estão perdidos nas drogas. O amor ágape, ele tem essa compaixão para com as pessoas também, né? É uma característica de olhar para o sofrido da sociedade, como Jesus muitas vezes fez isso. Jesus olhava para as pessoas quando estavam com fome, se compadeciam dela, olhava quando estavam enfermas e tinham compaixão dela, né? Isso faz parte da dimensão ágape, se compadecer dos que sofrem. E aí nos leva a querer evangelizar essas pessoas. E um evangelismo integral, que vai para falar do amor de Cristo, para que elas creiam em Jesus, sejam salvas, mas é um amor que vai em obras também, que também ajuda, que também auxilia, que também coopera com aquela pessoa dentro da realidade e necessidade que ela tem, que vai ser um ombro amigo para os choros do sofrimento dessas pessoas, que vai consolar, que vai confortar, que vai partilhar algum bem se a pessoa estiver precisando de alguma coisa. O amor ágape tem essa dimensão e nós temos que amar o próximo nessa dimensão, como Deus também faz para conosco. E por último, sendo esse amor tão grande, tão verdadeiro, tão completo de Deus para conosco, confie no amor de Deus. Ainda na epístola de João, no capítulo 4, versículo 18, João diz o seguinte: no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que João está querendo trazer com essa palavra de no amor não existe medo, é de que diante do amor que Deus tem para conosco, nós não temos mais que ter medo da perdição, né? A teologia reformada, e muitos teólogos têm trabalhado muito a questão da segurança da salvação. A ideia de segurança da salvação é exatamente isso, é de que a nossa salvação ela está garantida pelo amor de Deus, né? O texto que nós lemos, por exemplo, de Romanos, capítulo 8, a partir do 35, trata justamente disso, né? Quem nos separará do amor de Deus? O versículo 35 diz: quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome, a nudez? Ou perigo ou espada? Né? Nada nos separará do amor de Deus. O texto vai continuar falando, né? E é por isso que nós podemos confiar nesse amor, porque o texto diz o seguinte, a partir do 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que todas as coisas são essas? No versículo 36 ele diz que por amor a ti, né, pelo amor a Cristo, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. A igreja da época de Paulo era uma igreja muito perseguida. O povo estava sendo morto nas arenas, mortos de várias outras formas. Mas apesar de toda essa perseguição, apesar inclusive da morte, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Por quê? Versículo 38. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, se estão tendo caso de perseguição e morte, então nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem da altura, nem da profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós podemos confiar no amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Os textos anteriores ainda falam de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é? Exatamente isso. Nós podemos confiar no Senhor porque o seu amor para conosco, como eu falei, ele é benéfico. Ele é gracioso. Ele supre as nossas necessidades. Ele nos socorre e nos acode todos os dias. Da parte de Deus para conosco, nós não precisamos esperar mais nada, porque Deus já nos dá tudo. Paulo diz isso lá em Efésios capítulo 3, capítulo 1, aliás, versículo 3, diz que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção. É o amor de Deus para conosco. Nós podemos confiar nesse amor. A prática, a aplicação de tudo isso é que agora nós devemos amar uns aos outros, como Deus nos amou.
E isso é uma prática diária, é um exercício diário. E quanto mais exercitarmos, quanto mais praticarmos o amor para os outros, na dimensão do amor que Deus nos ama, mais amor vamos ter para essas pessoas. Mais vamos estar aperfeiçoados no amor, como diz lá 1 João 4,18. Aperfeiçoados no amor. A perfeição vem através da prática. Então amemos diariamente todas as pessoas de forma provada, ou seja, concreta, tem que ser com ações, né? De forma abnegada, se precisar pagar algum sacrifício, de forma benéfica e incondicional. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e que vocês possam caminhar neste mundo, sendo conhecidos como discípulos de Cristo e como filhos de Deus, nascidos no amor. Até a próxima aula.